Olá, sou o professor Anderson Luiz. Vamos dar continuidade à nossa aula, na gestão de produção. Então vamos lembrar aqui um pouquinho do nosso sistema de produção, onde tem recursos transformados e recursos de transformação, tá ok? Onde irá gerar um processo de transformação. Então esses recursos transformados e recursos de transformação são o meu input, tá? Que entra dentro da organização, onde passa por um processo. Esse processo vai gerar o meu produto final, ou seja, os meus bens ou serviços, tá? Que gera um valor agregado para atender o mercado, tá? Então, diante disso, nós entendemos que a produtividade é o índice resultante do que é produzido por uma operação. Lembra lá? Input, processo, e é eu que sai, o meu output, tá? Então, produtividade é a medida para cada recurso de forma isolada, para ser possível avaliar o comportamento, o desempenho de cada um. Então, qual que é a importância da produtividade aí nesse sentido, É que eu possa avaliar o comportamento e o desempenho de cada um, tá? Nós temos como exemplo aqui a produtividade da mão de obra, 20 quilos, na verdade, por homem-hora. Então, nós trabalhamos aí com essa medida de forma isolada, tá? Então, nós temos outra questão de produtividade, de medida, temos o número de carros produzidos por ano e por funcionário, tá? Então, vamos trabalhar. Então, o que nós queremos tratar aqui nessa aula de hoje? Sobre medida e sobre métrica, tá? E vamos falar também sobre o indicador. Então, dentro da produtividade parcial que nós abordamos, ou de fator único, nós entendemos que produtividade é igual ao meu output dividido pelo meu input, tá? Dentro desse sistema de produção, então o que é importante eu entender? A minha medida e a minha métrica e o indicador. É mais importante entendê-lo aqui dentro do meu processo de transformação, tá? Porque aqui eu tenho que ter um certo controle para que eu não encontre desperdício, para que eu não tenha um custo muito alto, para que a minha qualidade funcione, tá ok? E para que possa ser produzido, tá certo? Dentro do tempo estimado ou previsto. Então, a medida é a quantificação de dados em um determinado padrão, tá? É a qualidade, que seja de forma aceitável. Tá? Um exemplo, o comprimento de algo, o número de erros, a distância percorrida. Então, medida representa um dado, ok? Então, eu tenho aí medida representando um dado. Já a minha métrica, ela irá representar, tá ok? Uma informação, tá? Porque é extrapolação da minha medida. Isto é uma conclusão com base em dados finitos. Por exemplo, número de defeitos por número de produtos produzidos. Número de defeitos, então, quantos produtos eu produzi, quantos defeitos eu tive nessa produção, tá? Então, tem algo mais finito, tá? Então, eu crio aí a minha métrica, tá? Então, a métrica vai representar para você uma informação, tá? Então, a métrica tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos, ou seja, com o planejamento estratégico da sua organização. Missão, visão, valores, Algo que vocês já sabem muito bem, tá? Ela tem que ter ser de fácil cálculo, tá? A compreensão por todos os colaboradores. Ou seja, tá? Então, já que ela tem que ser de fácil, cálculo, e os colaboradores têm que entender, o feedback tem que ser rápido, tá? Então, esse entendimento é importante nesse cenário, tá? E ela tem que ser tecnicamente aceitável e relevante. Então, tem que ter realmente, todo o ferramental necessário para avaliar esses dados que estão sendo levantados para gerar essa informação que eu preciso. Então, eu tenho uma medida que vai gerar um dado, esse dado vai me gerar uma informação dentro de uma métrica, Essa métrica, ela vai me indicar, será o meu indicador. E aí a gente separa a palavra indicador, ou seja, indica onde está um determinado problema, tá? Então é importante isso. Representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar a sua interpretação, tá ok?
Então, pegando esse exemplo aqui, né, eu tenho um indicador, né, que são as atividades concluídas fora do prazo, tá? O meu indicador são as atividades concluídas fora do prazo. Eu crio uma meta, tá, de 10%. Então, todas as atividades concluídas fora do prazo até 10%, tá, beleza. O que passar acima disso, tem problema. Indica a dor, tem problema. Então eu tenho que analisar essa relação, tá? Então, onde que vai ser a minha métrica? É a somatória das atividades não realizadas, né? Pelo total de atividades a serem finalizadas daquele período, tá? Daquela atividade. E aí, o que é importante? A minha periodicidade. Eu vou avaliar isso semanalmente, trimestralmente, mensalmente, bimestralmente. Então a periodicidade ela é muito importante nessa análise. Por quê? Eu vou avaliar de forma técnica, e tá certo? E vou trazer relevância. Lembra lá de Taylor? Observação e mensuração? Então é medir, tá ok? Então eu começo a verificar que em janeiro, e fevereiro e março lá de 2014, né, uma produção que tinha lá, tá certo? 10%, só que estava extrapolando, estava dando 22% em janeiro. Lá em fevereiro estava dando 20%, já em março 25%. O que isso acontece? Poxa vida, se eu estou colocando de forma mensal, eu tinha que notar isso para que não pudesse extrapolar para os outros meses, ou pelo menos reduzir um pouco nos outros meses. Então, eu tenho que fazer uma análise. Se é mensal, eu já tenho que trabalhar para frente, tá? Se eu deixo isso aqui trimestralmente, né? Então, só no final do outro trimestre que vai acontecer uma mudança. Então, eu tenho que estar atento a essa relação, a essa análise. Por isso que tem que ser de fácil, né? O feedback tem que ser rápido para que eu possa reduzir aí esses custos. Por isso que acaba criando o indicador-chave. Esse indicador-chave, né, as organizações irão chamar de KPI, Key Performance Indicator, tá? Então ele vai trabalhar o como, né, eu consigo chegar no meu objetivo, naquilo que eu proponho a fazer, tá? Então o KPI, então eu crio qual que é o meu indicador-chave. Qual que era lá o indicador-chave? Então ele criou uma meta, 10% dentro das atividades que não foram realizadas, tá? Dentro do prazo. Então, esse é um indicador-chave. Realizados fora do prazo, mas dentro de um 10%. Então, eu começo a ter uma análise sobre o que está extrapolando e aí eu tenho que ter um olhar mais crítico. E isso vai facilitar muito na relação, né, dos custos, ou seja, na redução dos meus custos, não ter desperdício, né? A relação do tempo da execução, ou seja, nem sempre é no menor tempo, mas no melhor tempo. Então isso tem que ser trabalhado, né? E lógico, focando que tudo tem que ser resolvido com qualidade, tá ok? Agradeço a vocês pela aula de hoje. Lembrando que eu estou em casa aqui, se você ouvir meu filho Lorenza, minha esposa aí fazendo um cafezinho, tá ok? Mas um forte abraço, sucesso sempre. Contem comigo.